bem-vindo ao canal Fronteira. Aqui irei compartilhar com você informações valiosas e detalhadas sobre as melhores cidades e destinos turísticos do mundo. Se você está procurando uma nova cidade para visitar, um lugar para morar ou simplesmente quer descobrir mais sobre o mundo ao seu redor, você veio ao lugar certo. Irei avaliar as cidades com base em fatores como segurança, qualidade de vida, cultura, entretenimento e muito mais. Então me acompanhe nessa jornada para descobrir os melhores lugares para visitar e viver. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Com suas camadas de história e sobreposição de culturas, a Europa é um tesouro de tudo, desde o medieval e antigo até o barroco e arte nouveau. Some a isso as condições árticas no norte e os belos climas mediterrâneos no sul, e há todo um lado da natureza para acompanhar o prato principal da cultura que pode ser encontrado neste maravilhoso continente. Aqui está uma olhada nas principais atrações turísticas da Europa. Número 25 Torre Inclinada de Pisa. A mundialmente famosa Torre Inclinada é conhecida em todo o mundo por sua incrível inclinação de 4 graus que faz parecer que a torre está prestes a tombar. O incrível campanário inclinado fica atrás da Catedral de Pisa e foi construído no estilo românico. Remontando ao século XII, a torre levou impressionantes 199 anos para ser concluída, mas começou a inclinar durante sua construção devido ao solo macio de um lado. Hoje, a torre, que tem uma altura torta de 55,86 metros, atrai turistas de todos os lugares. Número 24 Canais de Bruges. As artérias da cidade antiga, os canais de Bruges há muito tempo têm sido as vias que conectam a cidade. Os canais foram cavados a partir de um rio para navegação comercial, a fim de mover bens e suprimentos essenciais ao redor da cidade. Os canais interiores de Bruges marcam as antigas muralhas da cidade e fazem uma área bonita para explorar a pé ou em um dos muitos barcos turísticos. Passeie pelas numerosas e antigas pontes de tijolos, navegue ao longo de pequenos riachos e aviste as casas pitorescas ao longo do rio. Número 23 Falésias de Moher. Localizadas no condado de Clare, na Irlanda, as falésias de Moher são um cenário impressionante. As falésias costeiras são compostas por íngremes rochas de 214 metros e se estendem por 14 quilômetros. Do topo das falésias, é possível avistar as ilhas através das águas cintilantes. As trilhas costeiras ao longo das falésias são fantásticas para caminhar entre a paisagem natural, onde se pode vislumbrar as falésias com formato de castelo. As falésias foram tema de muitos contos e histórias folclóricas, e foram apresentadas em vários filmes, como Harry Potter. Número 22 Pompeia. Em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção com efeitos devastadores. Muitas pequenas cidades e assentamentos na região foram completamente destruídos pela erupção, especialmente Pompeia.
Ironicamente, ser enterrada sob camadas de cinzas que caíram do vulcão levou a uma imagem incrivelmente bem preservada de uma cidade romana congelada em meio a um desastre. Embora alguns objetos de valor tenham sido retirados ao longo dos séculos, o local foi redescoberto e escavado desde 1764. Atualmente, os visitantes podem caminhar pela antiga cidade e admirar murais coloridos preservados e ver moldes de gesso de pessoas e animais em seus momentos finais. Número 21 Meteora. Significando elevado em grego, meteora é uma formação rochosa proeminente no norte da Grécia, uma paisagem selvagem composta de pedras como colinas que dominam o horizonte. Parte do que torna essa paisagem magnífica tão incrível são os mosteiros que se agarram precariamente às rochas. Localizado em penhascos com escadarias cortadas na própria pedra, este local religioso remonta ao século XV e alguns ainda recebem visitantes até hoje. O mais famoso de todos, o Mosteiro da Santíssima Trindade, fica a impressionantes 400 metros no topo de uma torre de rocha natural e é um espetáculo de tirar o fôlego. Número 20 Sagrada Família. Oficialmente a Basílica da Sagrada Família, esta igreja famosamente opulenta em Barcelona é o projeto do renomado arquiteto catalão Antoni Gaudí. Com o trabalho iniciado na igreja em 1882, 137 anos depois, a Sagrada ainda continua inacabada. Espera-se que a construção seja concluída em 2026. Construída em estilos Arte Nouveau e Gótico, a Igreja Fantástica tem impressionantes 8 torres e 10 que ainda não foram construídas. Este incrível edifício atrai multidões de turistas com torres retorcidas e curvas surreais, enquanto gárgulas intrigantes fazem algo de outro mundo e de outra época inteiramente. Número 19 Cidade Velha de Tallinn. Antigamente parte da aliança comercial da Liga Hanseática, Tallinn era uma cidade extremamente próspera. As riquezas do passado de Tallinn podem ser vistas na Cidade Velha, que ainda mantém o plano urbano do século XIII. Autenticamente medieval, há grandes casas de comerciantes e igrejas alinhando as ruas de paralelepípedo. Um dos principais locais neste coração cultural e histórico da capital estoniana é a Praça da Prefeitura, lar da Prefeitura Gótica. Em outros lugares, você encontrará a igreja mais antiga da Estônia, a Catedral do século XIII de Santa Maria, a Virgem. Hoje, não são apenas os edifícios históricos que tornam a área tão charmosa, há também inúmeros bares e lojas para desfrutar.
Número 18, Tower Bridge. Frequentemente confundida com a London Bridge, a Tower Bridge é uma obra-prima da era vitoriana que mostra a posição de Londres no cenário mundial. Inaugurada em 1894, a ponte cruza o Tâmisa perto da Torre de Londres, outro ponto turístico da cidade. A ponte em si é uma ponte levadiça movida por salas de máquinas localizadas nas torres neogóticas do norte e do sul, tornando-se um feito da engenharia do século XIX. A ponte ainda está em uso até hoje e até mesmo foi modernizada com luzes que brilham à noite. Número 17, Castelo de Neuschwanstein. Um dos projetos arquitetônicos do rei louco Ludwig II da Baviera, o Castelo de Neuschwanstein é o castelo de conto de fadas por excelência. Na verdade, foram as torres altas do castelo e o estilo de renascimento românico que inspiraram o Castelo da Bela Adormecida de Walt Disney. A construção do castelo começou em 1869, mas infelizmente Ludwig nunca chegou a viver em seu castelo. Ele morreu em 1886, o mesmo ano da conclusão do castelo. Situado no sul da Baviera entre montanhas florestadas e lagos espelhados, o cenário pitoresco do castelo é tão impressionante quanto o prédio em si. Número 16, Monte Saint-Michel. Esta famosa ilha fortificada está localizada a cerca de 1 quilômetro das costas do noroeste da Normandia, na França. Caminhar ao redor de Monte Saint-Michel pode fazer com que você se sinta transportado de volta no tempo. O mosteiro aqui remonta ao século VIII e ainda está em uso hoje em dia. As antigas paredes e capelas são lugares intrigantes para explorar. Na maré alta, as águas fazem com que a ilha pareça uma fortaleza flutuante no mar. Anteriormente, só era possível chegar à ilha a pé ou de carro durante a maré baixa, mas agora ela pode ser alcançada a pé a qualquer momento através de uma ponte construída em 2014. Número 15. Sotiti Glands. As terras altas escocesas formam uma região montanhosa e acidentada do norte da Escócia. Há muitas coisas para se fazer na paisagem dramática desta pitoresca área. Há o Vale de Glencoe, onde os veados vermelhos vagam e as cachoeiras se escondem, e perto dali o Ben Nevis chama a atenção com o pico mais alto da Grã-Bretanha. Em outro lugar, o Lago Ness fica nas terras altas centrais e é onde se pode tentar avistar o lendário monstro do Lago Ness ou simplesmente dar um passeio e desfrutar da atmosfera serena. As terras altas escocesas também são o lar de Inverness, a maior cidade da região. Número 14, Lago Bled.
Localizado no noroeste da Eslovênia, perto da cidade de Bled, está um lago verde-esmeralda brilhante cercado por deslumbrantes colinas verdejantes. Pegue um dos antigos barcos de madeira até a pequena ilha de Bled no meio do lago. A ilha abriga a Igreja da Assunção de Maria, uma construção do século XVII com alguns afrescos góticos do século XV ainda intactos. Ao redor deste local incrivelmente pitoresco, há também o Castelo de Bled, mas uma das melhores coisas a fazer na área é simplesmente passear ao redor do lago e dar um mergulho nas águas calmas. Número 13 Catedral de São Basílio. Possivelmente a vista mais icônica da Rússia, esta catedral torcida com suas cúpulas de cebola multicoloridas está situada na igualmente icônica Praça Vermelha de Moscou. A Catedral de São Basílio foi construída por Ivan, o Terrível, em 1555. A estrutura é um pirulito brilhante e louco de estilos estranhos que parecem mais com um parque de diversões e não se parecem com nada mais na Rússia. Por causa de seu estilo arquitetônico único e suas ligações históricas com uma batalha vitoriosa em Tatarstan, a catedral é um símbolo da Rússia. Número 12 Cidade Velha de Dubrovnik. Uma das mais belas cidades antigas da Europa, a Cidade Velha de Dubrovnik é uma maravilha de telhados vermelhos que pede para ser explorada. Suas antigas muralhas da cidade avançam no Adriático Mar e suas ruas de paralelepípedos escondem uma infinidade de restaurantes, bares, boutiques e museus. Datando do século XVI, as paredes de pedra possuem igrejas barrocas e prédios em ruínas. Construída em 1573, a Porta Pili marca a entrada da Cidade Velha com seus notáveis arcos renascentistas, especialmente linda quando iluminada à noite. O teleférico de Dubrovnik oferece a oportunidade de ver as antigas ruas da cidade de cima. Número 11 Canais de Amsterdã. Amsterdã é conhecida por seus canais. De fato, há mais de 100 quilômetros de canais tecendo ao redor da capital holandesa, formando cerca de 90 ilhas e exigindo 1.500 pontes para se deslocar. As vias navegáveis levaram Amsterdã a ser chamada de Veneza do Norte. Escavados no século XVII, os canais eram usados para transporte, como esgotos, como água potável, um pouco de tudo. Na cidade moderna, os canais compõem a charmosa paisagem urbana pela qual Amsterdã é conhecida. Os canais são cercados por casas da cidade do século XVII, adicionando ainda mais ao fator de charme. Número 10 Torre Eiffel. Batizada em homenagem a Gustave Eiffel,
O inconfundível símbolo de Paris é um local que deve ser testemunhado ao visitar a capital francesa. Construída entre 1887 e 1889, a torre foi originalmente construída para ser a impressionante entrada para a Feira Mundial. A torre tem 324 metros de altura e foi a estrutura artificial mais alta do mundo até que o Empire State Building assumiu o título em 1930. Pegue o elevador até o deck de observação da torre e admire as vistas das avenidas parisienses e do padrão de parques abaixo. Número 9 Cidade Velha de Praga. A cidade velha medieval da capital da República Tcheca está repleta de locais históricos, o que a torna um destino tão popular. Em seu coração está a Praça da Cidade Velha, onde você encontrará a Prefeitura da Cidade Velha, ostentando um relógio astronômico que remonta a 1410, tornando-o o relógio mais antigo ainda em operação no mundo. Conectando a Cidade Velha com a cidade pequena de Praga através do rio Vltava está a Ponte Carlos. A construção da ponte começou em 1357, mas não foi concluída até o início do século. Número 8 Basílica de São Pedro. Localizada na cidade do Vaticano, a Basílica de São Pedro é a maior igreja do mundo e um dos exemplos mais famosos da arquitetura renascentista italiana. A construção deste monumento começou em 1506, com um dos arquitetos sendo ninguém menos que Michelangelo. É aqui que o Papa dirige a palavra aos dezenas de milhares de fiéis que lotam a adjacente Praça de São Pedro. A basílica atual substituiu a antiga Basílica de São Pedro, que ficava no mesmo local desde cerca de 360 d.C. A igreja em si é pensada para ter sido construída sobre o túmulo de São Pedro. Número 7 Canais de Veneza. Veneza é a cidade dos canais original, e todas as outras cidades de canal no mundo são comparadas com Veneza. A enigmática cidade cercada pela água é o local de mais de 150 canais e 400 pontes, incluindo a famosa Ponte dos Suspiros. O principal canal em Veneza é o Grande Canal de 2 km de comprimento, que passa pela Praça de São Marcos e é cercado por grande parte da arquitetura histórica de Veneza. Gondoleiros levam visitantes usando camisas listradas e chapéus de abas largas, mas os barcos no rio não são apenas para turistas, eles também são usados para trabalhos diários, como a coleta de lixo.
Número 6 Palácio de Versalhes. Versalhes é um monumento como nenhum outro. Quando se trata de palácios, Versalhes definitivamente ocupa o primeiro lugar. Este grandioso edifício foi a principal residência da realeza francesa de 1682 até a Revolução Francesa de 1789. A parte externa do castelo é encantadoramente ornamentada, mas seus interiores não são menos impressionantes. Algumas salas dentro do edifício são tão famosas quanto o próprio palácio, como a Sala dos Espelhos com sua decoração dourada e opulenta. Os jardins geométricos pontuados por árvores cônicas e tecidos como canais e fontes. Número 5 Fiordes da Noruega. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas viajam para a Noruega é para ver seus majestosos fiordes. Moldados por geleiras ao longo de incríveis 2,5 milhões de anos ou mais, os vales em forma de U imponentes e suas falésias esculpidas criam uma paisagem impressionante que é quase grande demais para se apreciar. A Noruega possui mais de 1000 fiordes, sendo visitados apenas uma pequena parte deles em massa, o que significa que ainda é possível encontrar um pouco de solidão. Fazer um passeio de navio é uma ótima maneira de ver as paredes imponentes dos fiordes enquanto o barco desliza pelas águas. Alternativamente, caminhar no topo dos fiordes oferece uma vista panorâmica incrível da paisagem. Número 4 Alhambra. Construída sobre as ruínas de fortificações romanas em 889, Alhambra é uma combinação de palácio e fortaleza situada em Granada, Espanha. Por quase 1000 anos, grande parte da Península Ibérica foi governada pelos mouros islâmicos, com a Andaluzia sendo seu território mais duradouro. Hoje, você pode explorar sua cidadela, a parte mais antiga da fortaleza, subir sua torre de vigia, explorar os incríveis jardins e pátios mouros e se maravilhar com os delicados padrões geométricos por todo o complexo. A localização no cenário da Serra Nevada torna a Alhambra ainda mais mística. Número 3 Hagia Sofia. Por quase 1000 anos, a Hagia Sofia foi a maior catedral do mundo e ainda é uma estrutura fantástica de se ver. Originalmente construída como uma catedral ortodoxa oriental em 537, quando Istambul era chamada de Constantinopla, a Hagia Sofia tornou-se uma mesquita otomana a partir de 1453 e hoje é um museu para todas as religiões desfrutarem. A cúpula da Hagia Sofia é uma maravilha em si mesma, e o edifício como um todo é perfeitamente reflexo da arquitetura bizantina. Caminhando ao redor do edifício hoje, você pode reconstituir a história da cidade com seus murais intrigantes e artefatos interessantes.
Número 2. Acrópole. A Acrópole em Atenas é uma visão simplesmente deslumbrante. Esta colina monumental é o local de vários sítios antigos que datam do século V a.C. Algumas das atrações que coroam a Acrópole incluem o Templo de Atena Nike, o Erechtheum e, é claro, o Partenon. Construído no auge do Império Ateniense em 447 a.C., o Partenon é um símbolo da Grécia e impressiona com suas inúmeras colunas. Após o anoitecer, a Acrópole é iluminada com um brilho que pode ser visto em toda Atenas. Número 1. Coliseu. O Coliseu é o símbolo perfeito do poder do Império Romano em seu auge. Datando de 72 d.C., foi projetado para abrigar 50.000 espectadores e foi, na época, o maior anfiteatro já construído. Aqui, todos os tipos de espetáculos públicos eram mostrados, desde caças a animais e execuções até batalhas sangrentas de gladiadores, até mesmo era cheio de água para batalhas simuladas no mar. Embora praticamente em ruínas, o Coliseu ainda é muito um ícone de Roma. Entre nas arcadas e faça um tour da estrutura. Sente-se e imagine-se como um espectador na época romana e os grandes shows e espetáculos que ocorriam dentro do anel. A Europa tem muitos lugares fantásticos para serem visitados, esses são apenas 25 deles. E aí me fala qual desses você iria visitar primeiro, escreva no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe.